árvores, a incidência de luz é muito maior em cima do que embaixo, correto? Por exemplo, se uma árvore muito gigante, muito, que precisa ter uma raiz muito profunda, essa luz vai chegar lá na raiz? Não, não vai. Porém, pessoal, essa raiz ela também precisa de glicose. E aí, quem é que vai levar essa glicose até essa raiz? É quem? Ah, boa! É o nosso floema, tá? Só, pessoal, que quando essa árvore é uma árvore de pequeno porte, tudo é muito mais fácil, tudo é muito mais simples, tudo acontece de uma forma muito mais rápida. Agora, quando a gente tem um pinheiro gigantesco, aquelas mangueiras que são imensas, que são muito robustas, que tem a raiz muito profunda. Como é que isso acontece, pessoal? A gente tem ali, ó, duas possibilidades, tá? Vou falar duas porque eu vou explicar, né? Duas possibilidades de transporte através dos nossos vasos condutores, beleza? Primeiro é a capilaridade. Vamos entender a capilaridade, ó. Se você levar em consideração um canudo dentro de um copo, eu sou ótimo, vocês sabem que eu sou ótimo desenhando, né? Ó, um canudinho dentro de um copo, beleza? Pegar um lápis branquinho pra gente. Ó, a gente tem um canudo. Vocês já perceberam, pessoal, que quando a gente está bebendo, seja lá o que for, não pode mais usar canudo, Renato? Eu sei, a gente não está falando de canudo descartável, a gente está falando de canudo reutilizável, beleza? Me sai bem, hein? Ó, a gente está com essa água, esse copo repleto de água, não é? E aí, quando a gente coloca esse canudo dentro desse copo, a gente não percebe, pessoal, que o volume no interior do canudo ele é um pouco maior do que a água no interior do copo? Sim. Por quê? Essa é a questão da capilaridade. A ideia de quanto mais fino, tá? For a superfície em que essa água está contida, que essa substância vai estar contida, mais junta, mais coesa essas moléculas que compõem essa substância estarão, beleza? Então, a ideia é justamente essa. Quanto mais fino, quanto mais espesso, tá? Esse vaso, tá? Mais eficiente vai ser esse transporte. Só para a gente poder levar em consideração, isso é muito fácil quando a gente fala de plantas de pequeno porte, né? Uma samambaia, por exemplo, plantas de pequeno porte a gente vai conseguir trabalhar através desse processo de capilaridade, ok? Só que quando a gente fala daqueles pinheiros imensos, não dá, não dá. Não existe a possibilidade desse transporte ocorrer pela capilaridade. E aí a gente tem como base, tá, a transpiração, que vai garantir a teoria da coesão-tensão. Então é através da teoria da coesão-tensão que essa substância vai conseguir, tá, chegar aos mais diversos tecidos, seja ele mais alto, tá, aos mais diversos tecidos do vegetal, só para a gente poder entender. Ó, se a gente tem uma planta, vamos voltar aqui para o meu vegetalzinho. Se a gente tem uma planta que durante o dia, em algum momento, ela está suando, e se tem vasos condutores por todo esse vegetal, ó,
está suando aqui, está liberando espaço aqui, certo? Se está liberando espaço aqui, essa água e essas substâncias que estarão aqui, ela também, tá? Ela está indo contra a gravidade, é a necessidade dela. Se está liberando espaço aqui, aqui está entrando. Então, ó, teoricamente, a partir desse processo de transpiração que deu, que tem como base, né, serviu de base para a teoria da tensão-coesão, saiu aqui, entrou aqui, beleza? Então, ela vai servindo de transporte a partir do processo de transpiração lá na copa das árvores. Ela vai, é como se fosse um processo de vácuo mesmo, né? Vai havendo uma sucção dessa substância. Então, o vegetal vai transpirando em cima e vai lá nas raízes, tá? Até as raízes mais profundas, vai absorvendo essa água e vai absorvendo esses sais minerais que estão ali diluídos nessa água, tá? Beleza? Então, essas duas possibilidades aí de transporte. Quando a gente está falando de gravidade, é muito mais fácil, né? A glicose que está sendo produzida lá, ela vai com muito mais facilidade garantir que haja, através lá, ó, do floema, garantir que haja glicose, composto orgânico nos mais diversos tecidos, belezinha? Pessoal, quando a gente fala de vegetal, a gente fala principalmente de 4 grupos, ok? São os 4 grupos que compõem o reino vegetal, o reino plant, tá? São eles as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá? Assim como todos os outros seres vivos, os vegetais eles também de alguma forma evoluíram, tá? As briófitas são os seres menos evoluídos. Só para a gente poder saber, são aqueles musgozinhos que ficam nas pedras quando a gente está, sei lá, numa cachoeira ou no jardim da sua avó, aquela região mais úmida. Aqueles musgos que estão fixados na pedra são as briófitas, tá? A gente tem as pteridófitas, ok? Depois a gente tem as gimnospermas e por último, o grupo mais evoluído. A gente fala de evoluído porque nas briófitas a gente tem seres que não possuem estrutura tecidual completa, tá? As folhas, elas não são completas assim como os outros grupos, tá? Os caules, eles possuem uma estrutura muito parecida com caule, chamado cauloide, assim como as folhas também são as filóides, tá? As raízes, as estruturas que estão fixadas no substrato são os rizóides, pessoal. Já lá nas pteridófitas, a gente tem as samambaias, tá? Como principal representante, ok? Nas gimnospermas, a gente tem a presença de grupos de vegetais que não que apresentam sementes nuas, tá? Beleza? As angiospermas são as plantas que você observa que são as mais completinhas, apresentam frutos, apresentam sementes revestidas, apresentam flores, pessoal. Então, são os grupos, compõem os grupos, na verdade, dos mais variados representantes do reino plant, pessoal. Lá nas angiospermas a gente tem uma infinidade, tá? Uma diversidade de organismos, pessoal. Belezinha? Só para a gente poder entender, eu disse lá no início que
que compõem esse reino, eles são seres eucariontes. Seres eucariontes são aqueles que têm carioteca, show de bola. Só que além de carioteca, eles também têm outras estruturas presentes nessas células, beleza? Vamos lá. Basicamente, toda célula precisa de membrana plasmática, show de bola. Também tem na sua constituição citoplasma. E o que vai diferenciar é a presença ou não de carioteca, ok? Mas outras estruturas também estão presentes, estão mergulhadas nesse citoplasma, que são as organelas, tá? Organelas citoplasmáticas, tá? O que a gente pode botar aí, marcar com asteriscos, que a gente pode enfatizar é que esses vegetais, eles têm uma organela específica, chamada de plastos, beleza? São 3 tipos de plastos. E o que mais nós iremos falar, e que outros professores além de mim falarão, e que vai cair em algumas provas, são os cloroplastos. Os cloroplastos, tá? São as organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese, beleza? É lá nesses cloroplastos que estão presentes a clorofila, beleza, pessoal? Então, esses cloroplastos, juntamente com as suas clorofilas, garantem a pigmentação esverdeada aí dos vegetais, tá? A gente também tem outras organelas essas que são classificadas como organelas membranosas ou não membranosas, tá? Por que tem essa classificação? Porque muita dessas organelas, né, as organelas membranosas, tem na sua composição uma membrana muito parecida com a membrana celular, tá? Falando ainda das células, é importante a gente entender que as células vegetais têm na sua composição, tá, além da membrana plasmática, a parede celular. A parede celular dos vegetais é constituída de celulose. Celulose é um carboidrato polissacarídeo, na verdade é o polissacarídeo mais abundante no nosso planeta, que também faz parte da composição do papel. Pessoal, olha só, tem muita coisa ainda para falar, mas se eu continuar o vídeo vai ficar muito longo, muito. Daqui a pouquinho, tá? Eu espero vocês na nossa página do Facebook. Vamos tirar algumas dúvidas aí ao vivo, falar um pouquinho mais sobre os representantes desse reino, tá? Falar também um pouquinho sobre o processo evolutivo desse reino, beleza? Falar sobre os principais tecidos, vamos falar sobre as organelas, nós vamos falar sobre esse processo de transporte de substância, tá? E é isso aí, pessoal. Um beijo, até daqui a pouco, hein?